Amém, meus irmãos, boa noite. Que a mão do Senhor esteja sobre nós essa noite. Sua graça sempre, né? A gente sabe quando a igreja está se multiplicando nesse momento, né? Que saem as crianças e você vê inúmeras cadeiras vazias, né? O negócio está se multiplicando. E por falar em criança, eu vou fazer um esforço de relembrar algumas memórias de 11 anos atrás. Então peço que vocês compreendam um pouco, não é meu forte, né? Mas em aproximadamente 2012, nossa menina nasceu, Analice, em outubro, e ela foi um desafio também, né? Já que as circunstâncias caminhavam para a coisa não dar certo, né? Acho que muitos aqui conhecem, né? Mas minha esposa Aline tem um problema, tinha, né? Porque já fez a esterectomia, então tinha um problema de útero e ovário. E antes dela engravidar, ela tinha pouco menos que um ovário e a trompa do lado que não tinha ovário, né? Então, o lado que tinha ovário não tinha trompa. Ou seja, a possibilidade era muito pequena, né? E a médica já tinha deixado bem claro que a chance de gravidez era remota. Mas Deus, Ele nos surpreende, né? Não tem como você, diante dessas circunstâncias, não olhar para Ele e ver o quanto a sua misericórdia é maior, né? E fez Ana nascer, apesar da turbulência que também foi o parto. Ela não tinha passagem, né? E já tinha, eu não conheço nenhuma criança que chegou às 42 semanas, né? Estava bem extenso, não havia mais praticamente líquido na bolsa, e essa bolsa não partia, né? Não tinha jeito de essa parte aí ser resolvida, até que numa cesárea Ana nasceu, e foi um motivo de gratidão, né? Um motivo de bendizer ao Senhor a sua misericórdia e a sua compaixão sobre nós, sobre ela, né? Enquanto na barriga de Aline, por várias vezes eu tinha já orado por essas situações e o Senhor nos ouviu, né? Eu queria convidar vocês a acompanhar comigo o privilégio de falar um pouquinho sobre um nascimento, né? Está lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, do verso 57 ao verso 80. Ainda bem que eu tenho 1h15 para conversar com vocês. Tem muito a se falar, né? Mas eu vou tentar ser bem breve. E quando eu falei sobre Ana e o nascimento, é preciso você vivenciar uma situação dessa para entender o quão é importante, o quão é impactante, né? Ver a criança chegar ao mundo em situações completamente opostas, né? Desfavoráveis. E eu acredito que nesse texto a gente vai ver essas reações, muito mais que isso. Então eu queria ler com vocês a partir do verso 57, que diz assim a palavra do Senhor. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome.
e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queriam que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graça à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Senhor nosso Deus, o Senhor é tremendo em graça e misericórdia. É impossível olhar para esse texto e não ver a tua poderosa mão se cumprindo. Em todo o momento da humanidade, o Senhor pensou nesse momento. O Senhor planejou esse momento. Deus, nós queremos clamar sobre nós essa noite a tua mão poderosa, Pai, porque nós testemunhamos o quanto o Senhor tem movido nações, movido povos, e nós queremos também ter o nosso coração movido para perto do Senhor. Por isso, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso ser, para que tenhamos discernimento e possamos, Deus, aprender o que o Senhor quer nos ensinar através da vida dessa família e do nascimento do teu profeta. É isso que eu te peço, Senhor, com toda a humildade, no nome de Jesus. Amém. Diante de tudo isso, é notório perceber a alegria de Isabel. Ela agora tinha a promessa sendo realizada na sua vida. Isabel, uma mulher, e eu abro aspas aqui, não era nova, né? Já estava na sua terceira idade, nos nossos dias atuais, e muito provavelmente não tinha possibilidades de engravidar, já que era estéril, né? Já que não, a sua situação física não contribuía para isso. Mas o Senhor trouxe essa felicidade, trouxe essa graça a Isabel, e eu quero olhar com vocês o verso 7 do capítulo 1. A gente vem conversando sobre o livro de Lucas, e já passamos de fato por essa parte. Em alguns momentos eu queria retornar com vocês para a gente entender o contexto da história e poder discernir. Verso 7 do capítulo 1, que diz assim, aliás, vamos a partir do 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos,
porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então nós temos aqui 2 idosos, né? Temos duas pessoas que acredito que não planejavam mais aumentar a família, né? E nem sempre os planos da gente vai conforme o que Deus planeja, né? Deus de fato surpreende quando pensamos que não é mais possível. E Isabel agora tem essa oportunidade de ser mãe. Mas mais que isso, de ser mãe de João, um menino que agora ia preceder o caminho do mestre, ia preparar o terreno, vamos dizer assim, para quem viria depois. Ela tem esse privilégio. E quando a gente fala na impossibilidade de engravidar, outros casos vêm na nossa mente, né? E eu poderia citar aqui Abraão e Sara. Vamos analisar também um pouquinho. Poderíamos citar aqui Maria, né? Que Deus permitiu e trouxe seu filho por ela. Podemos citar também Ana, né? Não tão distante, colocamos Ana, Alice, Vitória, a nossa filha, né? Porque também tinha o significado de graça e tinha o significado de vitória, né? Diante de todas as dificuldades, Deus permitiu, e para a gente isso teve um significado muito especial de vitória. E nessa situação de Isabel, sem sombra de dúvida, Deus estava preparando essa vitória, preparou e cumpriu essa vitória. Mas não foi somente daqui. Algo lá atrás já foi escrito para que chegássemos a essa situação. E Zacarias, né, um sacerdote fiel e que participava sem dúvida do trabalho do Senhor, teve essa surpresa. Volta comigo um pouquinho na história, lá para o capítulo 1 novamente, do verso 10, que diz assim: durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Ora, Zacarias estava aqui, né, realizando o seu trabalho como sacerdote, e diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Sem sombra de dúvida, né? Disse-lhes, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Pula um pouquinho mais para frente. No verso 18, então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Eu me senti um pouquinho nessa situação no parto de Ana, porque a gente, quando começa a somar as dificuldades, os obstáculos, nós tendemos humanamente a desacreditar, não é verdade?
E Zacarias também sentiu essa sensação. E por causa disso, agora ficaria mudo. O texto vai citar um pouquinho na frente que as pessoas precisavam gesticular para ele, então muito provavelmente ele teria ficado surdo também. Agora imagina comigo o nascimento de uma criança, 9 meses, mais tempo para a sua concepção. Imagino que ele passou pelo menos 1 ano sem falar, né? Deus o conservou para que ele aguardasse até o momento certo. E como nós muitas vezes não entendemos, quando Deus quer nos trazer algumas lições, nos quer colocar em certas situações e nós temos dificuldade de enxergar essa realidade, né? Temos dificuldade em aceitar aquilo que o Senhor está nos dispondo, né? E muitas vezes perdemos de participar da bênção, né? Por isso é muito importante a nossa aproximação com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, porque essa afinidade, sem dúvida, nos trará discernimento para distinguir aquelas dificuldades, aqueles momentos do trabalho em que queremos extrapolar, né? Por isso, a nossa atenção se faz cada vez mais necessária ao nosso relacionamento com o Senhor. Passados esses momentos, nós vemos que se contagia a vizinhança a chegada desse menino. E podemos acompanhar no 58 em diante. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome do seu pai Zacarias. Ora, aqui a alegria de participar da história da humanidade, presente, o privilégio, contagiou toda aquela vizinhança, todas aquelas pessoas quiseram conhecer o que estava acontecendo com Isabel. Ora, se você for analisar 2 idosos numa cidade, é muito fácil de você conhecer, né? De você ter afinidade. Na Judéia, povoado pequeno, então, imagina uma cidade como Santo André, por exemplo. Uma cidade pequena que você conhece naturalmente 90% da população, né? Crianças, principalmente idosos, que já faz muito tempo que estão lá, né? E aqui não foi diferente. Perceberam que Isabel tinha sido agraciada, que apesar da sua dificuldade, Deus tinha abençoado. E Zacarias, sem dúvida conhecedor, um sacerdote, que conhecia a palavra, que conhecia o Antigo Testamento, entendeu que o Senhor queria não apenas um filho, queria cumprir uma missão. E agora ele tinha essa comissão, né? Tinha essa participação nesse objetivo. Não é tão notório ver isso, que mais para frente a gente vai perceber a mudança do homem. Apesar de Zacarias ter um trabalho, um ministério, ter um envolvimento com a casa do Senhor, ele foi sem dúvida transformado. E a gente continua um pouquinho mais para frente. João foi circuncidado no 8º dia. É uma particularidade, porque geralmente as crianças quando nasciam já recebiam o nome. Mas nessa situação, e posteriormente no nascimento de Jesus, o nome seria dado com 8 dias. Havia uma cultura romana em que
muitas crianças também posteriormente recebiam nomes. Mas o judeu geralmente recebia ao nascer, né? E dessa forma eles sucederam, aplicando o seu nome ao 8º dia depois da circuncisão. Eu gosto sempre de falar um pouquinho e repetir sobre esse ato, porque é uma aliança de Deus com o seu povo, né? Registrado lá em Gênesis, no capítulo 17, vamos olhar comigo para ficar mais claro. Gênesis, capítulo 17. Verso 10, que diz assim: Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Do 9, disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança. Então a gente percebe que o peso desse ato ia muito mais além do que apenas um simbolismo. Representava uma aliança de Deus com o seu povo. E João precisaria passar por isso. Por isso que Zacarias executa. E como ele era um homem preparado para essa situação, torna-se isso bem mais evidente. Mas eu acho que não trata-se apenas de uma aliança, mas sim de uma conduta de vida. Porque o povo romano, de uma forma pagã, e muitos outros povos que se mesclavam, né, tinham uma vida sexual totalmente promíscua, uma vida de envolvimento com outras pessoas completamente distante do Senhor. E a circuncisão vai exatamente atingir esse ponto de que a vida do homem, a vida da mulher, ela tem que ter uma aliança com Deus. O povo tem que ter uma aliança com Deus. E essa aliança também envolve todas as áreas nossa, do homem, seja financeira, seja sexual, seja física, seja no caráter. Nós temos, sem dúvida, que priorizar a nossa aliança com o Senhor. Aqui Zacarias teve esse cuidado, né? E nós também temos que ter a nossa aliança com o Senhor Jesus. Ela vai além dos nossos limites, apenas físicos, vai ao nosso redor, aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, dada essa situação, nós podemos perceber que agora essa família se dedica totalmente ao Senhor. Essa família assume de fato o compromisso de participar nessa missão traçada que lá atrás o Senhor teria planejado. Só que aquelas pessoas que estavam ali, elas se sentem incomodadas, porque o nome tinha que ser igual à família, né? Alguém da família. Teria que ter uma afinidade, teria que ter uma filiação. Então, naturalmente, nesse período, né? Nessa cultura, as crianças recebiam o nome dos pais, dos avós, né, para continuar a descendência. Mas Zacarias já tinha em mente o que é que estava definido. Em obediência ao Senhor, ele se chamaria João, que significa dádiva graciosa de Deus. Que nome lindo, né? Dádiva graciosa de Deus.
Hoje é tão comum o João que às vezes a gente fala João, Joãozinho, e nem imagina o significado, né? Mas João, dádiva graciosa de Deus, é um nome muito específico, né? E agora, mais contextualizado ainda, né? Aquele que viria de fato preparar. E Zacarias é obediente. Assim como lá no verso 6, sua fidelidade era evidente, ele é obediente ao Senhor e mantém esse nome, apesar das pessoas sugerirem outro, né? Mas Zacarias esperava mais um pouco. Ele estava surdo, provavelmente ele estava mudo, provavelmente surdo, né? As pessoas precisavam acenar para ele, para que ele entendesse, e ele almejava o nascimento dessa criança, porque ele queria continuar nessa transformação, queria continuar nessa obra que o Senhor começou. E de repente, ao dar o nome, ao expor o nome, certamente ele e sua esposa já sabiam, aquela população, aquele povo, aquela vizinhança, os seus lábios, verso 64 diz, a sua boca se lhe abriu e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Agora, depois de meses, talvez mais de ano, ele conseguia falar. Ele conseguia expor aquilo que estava preso dentro dele. A gratidão, o louvor ao Senhor. Ele conseguia expressar esse presente que o Senhor tinha trazido à sua família. É muito, no Antigo Testamento, associado à profecia, ao louvor, né? Em algumas situações. E tamanha foi a gratidão e o quebrantar de Zacarias, a sua transformação, que nesse momento ele fala para os seus vizinhos, ele prega, ele contagia as pessoas que estão à sua volta daquilo que o Senhor tinha feito com ele, daquilo que o Senhor tinha trazido a ele, né? Essa lição de João é muito para nós, porque muitas vezes nós recebemos um presente, um bem, recebemos algo de Deus que às vezes nem esperávamos e nós guardamos, né? Nós deixamos ali escondidinho. Eu digo porque no momento do meu trabalho, eu percebo quanto Deus é misericordioso. Aquelas pessoas que trabalham comigo, quanto Deus poupa de fato a sua vida. E me abençoa cada vez mais com discernimento, com a capacidade de ajudar. E eu acabo escondendo isso. E não deixo testemunhar, não deixo transparecer. Zacarias aqui, ele teve a oportunidade de expor esse maior presente, de comunicar, já do nascimento do seu filho, o que o Senhor estava fazendo. Eu queria que vocês, de fato, guardassem esse pensamento. Sempre que nós ganharmos, sempre que nós entendermos aquilo que o Senhor fez, ou uma mudança de vida, ou uma saúde alcançada diante de uma enfermidade, talvez seja o momento de a gente comunicar, não só a vizinhança, né, ou colocar no jornal, mas aquele que está do nosso lado. O Senhor Deus me curou. O Senhor Deus me deu a oportunidade de ter um emprego.
O Senhor Deus me deu a oportunidade de estudar uma escola melhor, ou de passar no vestibular. Isso não é capacidade minha, é sem dúvida a mão do Senhor. E essas oportunidades serão a ponte, assim como foi para Zacarias, falar o plano do Senhor àqueles que estavam ao seu redor. Olha comigo no verso 66, aliás, no 65, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas, ultrapassou as fronteiras. Todos os que ouviram guardavam no coração. Ou seja, não ficou só na memória, aquilo foi mais profundo. Alcançou uma dimensão que humanamente não é possível. Nós não podemos dominar o nosso coração. E o Senhor aqui coloca no coração dos homens e mulheres essa situação. O Evangelho, já no nascimento de João, estava sendo pregado. A misericórdia de Deus, como diz no verso 58, estava sendo difundida naquele povoado. O Senhor estava alcançando as vidas. Quando a gente volta um pouquinho para o verso 15, segunda parte que diz: e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. A ação do Espírito de Deus continua desde a sua concepção. E as pessoas já começam a entender essa graça do Senhor. Por isso, quão foi oportuno para Zacarias esse momento de comunicar a graça do Senhor que vira sobre ele. E aí a gente vai ver mais para frente, após a transformação desse homem, o quanto ele entendeu o que o Senhor fez e vem fazendo. E eu quero dividir esse cântico de Zacarias em dois momentos, do verso 67 até o 75 e do 76 em diante. Essa oração, conhecida como, do latim, Benedictus, eu não sei bem a pronúncia, né? Já de Jerônimo no IV século, quando trouxe do latim essa palavra, que significa bem dizer, né? Zacarias, cheio do Espírito Santo, começa a louvar ao Senhor e contar, não só para sua esposa, mas para todas aquelas pessoas que estavam com ele, o que o Senhor estava reservando para a humanidade, o que o Senhor estava preparando para o homem. A gente percebe a ação do Espírito Santo, antes de entrar ditamente na oração, em vários momentos. Quando, desde o ventre, o Espírito Santo age sobre João. Quando Isabel, no verso 41, segunda parte, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, quando falava com Maria. A gente percebe a ação do Espírito Santo no verso 67 agora com Zacarias. Então veja que o Senhor continua a direcionar toda a história. E aqui Zacarias vai expor aquelas pessoas esse conteúdo, esse enredo. Vamos ler mais uma vez. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar
do nosso inimigo e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com seus pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Então, um pouquinho lembrando do passado, Zacarias traz várias situações. Primeiro, livramento do inimigo. O quanto Deus foi bondoso e misericordioso ao poupar o povo de Israel. E quando a gente fala de livramento, me vem na mente aquele ciclo dos juízes, né? Em quantos momentos o Senhor poupa Israel, o Senhor traz libertação a Israel. Quantos e quantos momentos. E o mais significativo, o do deserto, com o Êxodo, com Moisés, o quanto Deus poupa o povo de Israel, o seu povo. E eu queria lembrar agora dos momentos atuais que nós vivemos. Israel está em guerra, né? O povo está lutando. E quanto o Senhor tem poupado o seu povo, quanto o Senhor tem tido misericórdia, tem demonstrado a sua bondade para com a vida de cada um. E no 69, nós vimos o Salvador da casa de Davi. E agora nós percebemos o quanto Zacarias estava profetizando. Porque de fato, Deus, da linhagem de Davi, já reservava um Salvador. E Deus, ao cumprir todas as promessas, estava há talvez menos de um ano, 6 meses, 8 meses talvez, para a chegada de Jesus, em realizar esse plano. O Salvador da casa de Davi chegaria para cuidar do seu povo, para amar, para direcionar, para guiar o seu povo, por sua plena e poderosa salvação. Então Zacarias lembra aqui o quanto o Senhor tem sido misericordioso através do seu livramento, através de um Salvador, através da promessa e do cumprimento dela à terra de Abraão. Afinal de contas, Deus, já de Abraão, tinha planejado esse povo. E a chegada do mensageiro. E a gente entra na segunda parte, falando um pouquinho para eles de um futuro, que em 30 anos traria um impacto impressionante ao povo judeu. Essa criança cresceria, sem dúvida, sobre a mão poderosa do Senhor. Ele será chamado profeta do Altíssimo. É claro que aquelas pessoas, ao irem para suas casas guardando no seu coração o que seria esse menino, o Senhor já trouxe a resposta. A mão do Senhor estava com ele, e ele seria o profeta do Altíssimo. Veja o quanto o Espírito Santo transformava aquela família, transformava aquelas pessoas. E agora separava um jovem que, apesar das suas dificuldades do deserto, apesar de se comportar, talvez como muitas pessoas não esperariam, né?
Os judeus em si não imaginariam que um profeta viria vestido de couro de animal, se alimentando com insetos, apesar que a gente vê hoje o Oriente muito se alimentando disso, né? Mas imagino que os judeus não esperavam por isso. Um homem sair lá do nada, onde a vida é difícil, para falar sobre um Salvador. Então Deus cumpre a promessa. Deus cumpre o seu plano através da vida de João. E eu queria abrir com vocês, lá em Isaías, capítulo 9. O verso 2 ao 7, que diz assim: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tem multiplicado este povo a alegria, tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentastes, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Pula para o 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Esta é a mensagem que João carregaria nos seus braços, para trazer a luz, para trazer o sol, para trazer aquele que seria a remissão da humanidade. No verso 76 continua: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, lá no capítulo 1. Porque precederás o Senhor preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Agora, João tem esse objetivo muito claro em sua vida, e que o foco é preparar as pessoas para a salvação, para o arrependimento, que viria com Jesus. E na segunda parte do verso 78, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Jesus é a luz. Jesus é aquele que vem depois, e nós vamos ver isso semana que vem, provavelmente, para iluminar o homem, para tirá-lo das trevas, para transformar a sua vida. Esse menino, ele tinha um propósito de servir ao Senhor. Você está aqui, se você conhece ao Senhor, se você já entendeu o sacrifício de Jesus, está apenas sentado e não faz nada, tem algum problema. Porque nós vemos claramente na história, seja aqui de João, seja de outros casos, que é impossível você ter um relacionamento com o Senhor, um envolvimento com Deus, e não servir, e não colocar em prática os dons, não colocar em prática suas habilidades. Se você já entendeu o sacrifício de Jesus,
e não está fazendo nada, eu peço que você comece a se questionar. Qual é o seu propósito? Porque, de fato, a graça do Senhor e o serviço do Senhor volta para Ele com adoração. O Senhor libertou Israel. O Senhor suscitou poderosa salvação. O Senhor cumpriu suas promessas. O Senhor deu a oportunidade a eles, de exercitar a santidade e a justiça, mas com o propósito de adorar o Senhor e de viver para Ele. Então, meu irmão, minha irmã, não há possibilidade de você ter um relacionamento com Jesus apenas sentado numa cadeira de plástico, ouvindo uma mensagem, ouvindo os sermões de domingo, ou então do grupo familiar. Se você não faz, se você não tem parte nesse corpo e no ministério, é bom começar a se questionar e pensar onde seria útil. É assim que refletimos a graça do Senhor e somamos para que seu nome seja adorado, seja bendito. O Senhor trouxe libertação ao povo para que o povo tivesse a liberdade de adorá-lo, tivesse a paz plena e o tempo necessário para render-lhes graça. Malaquias 3:1, eu não vou ler para não ficar mais extenso, mas o nascimento de João já estava planejado. O homem que iria preparar o caminho do Messias já estava traçado. E Jesus, veremos nos próximos dias, ele vem para consolidar essa trama, esse enredo, essa história de redenção. O texto termina: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Muitos prováveis 30 anos ele passaria numa escola em que muitos homens foram transformados, o deserto. Jesus teve seus momentos no deserto, o povo teve seus momentos de Moisés, Abraão teve seus momentos, e muitos homens de Deus tiveram seus momentos no deserto. Qual é o nosso momento no deserto? Qual é a situação em que nós nos questionamos e podemos exercitar a comunhão com o Senhor? João, ele passaria muitos anos se preparando para se revelar como antecessor de Jesus. Enquanto crescia, passando dificuldades, muitas vezes fome, e aprendendo do Deus verdadeiro. Eu quero trazer esse questionamento para nós. Precisamos do deserto em muitos momentos de nossa vida. Eu queria que você usasse esse deserto para se questionar o que você está fazendo no reino. Qual é o seu papel no reino? Qual é a sua parte no corpo de Cristo? Se for pelo menos uma unha, tem que servir para cavar, né? Se for pelo menos um dedo, tem que servir para escrever. Se participamos desse corpo, nós temos que ter, sem dúvida, uma utilidade para a adoração do Senhor. Para o Senhor. O Senhor nos trouxe, sem dúvida, esse testemunho de Isabel, de Zacarias, que contagiou todo o povo.
os homens foram transformados. As mulheres perceberam que não precisavam ser capazes de engravidar. O que nós aprendemos com a misericórdia, com a graça do Senhor? E a principal questão: nós já conhecemos o Senhor Jesus, nós já entendemos o que o Senhor traçou na história, nós já entendemos o papel de libertação, nós percebemos o tamanho que Jesus representa como luz. Se ainda não, eu quero convidá-lo a abrir a sua vida, abrir a sua mente e olhar para Jesus como uma criança que vai dividir a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, que vai dividir a existência da humanidade em dois momentos: aqueles que não conheceram e aqueles que vivenciaram o Senhor Jesus. Amém? Então eu espero que nessa noite você tenha de fato percebido o quão grandioso é o Senhor, o quão transformador, e à medida que Ele executa o seu plano, Ele traz aquelas pessoas para perto dEle, para a sua honra e glória, para a sua adoração. Senhor Jesus, Pai eterno, nós, cada vez que olhamos para a Tua palavra, Deus, nos sentimos pequenos, nos sentimos incapazes, Deus, porque é o Senhor que executa, é o Senhor que capacita. Deus eterno, maravilhoso, o Senhor tem tido misericórdia de nós desde o início da história, quando vem cumprindo as suas promessas através de Abraão, através de Jesus, através de João. O Senhor vem cumprindo, Deus, as suas promessas através da Tua igreja. Por isso, Senhor, nesse momento, dar-nos essa certeza de que ainda não acabou e que a Tua promessa continua a se cumprir até o dia que o Senhor nos resgatar. Ó Deus, não deixa que ninguém saia daqui sem ter a certeza de que o Senhor Jesus é o Salvador, que veio, citado agora por Zacarias, para transformar a humanidade. Ó Deus, não deixa que saiamos daqui sem entender de que, como os servos, nós temos a grande missão de levar essa luz do mundo para aqueles que não Te conhecem. Assim como Zacarias fez com seus vizinhos, de comunicar às pessoas a grande misericórdia do Senhor, a grande bondade do Senhor. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, nos fortalece e nos crava na nossa memória e no nosso coração essas verdades preciosas. Eu oro assim, Deus, obrigado pela oportunidade que temos de nesse domingo estarmos olhando para Ti, para o que o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos dê uma semana de paz e voltada, Senhor, para fortalecer o relacionamento com o Senhor, intensificar o relacionamento com o Senhor. É isso que eu Te oro, no nome do nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Amém.